nada! Sua idiota! Me larga! Morre logo! Morre logo! Então esse é o ídolo de vocês? Quando eu assisti esse último episódio, eu fiquei tipo, caralho, é pra isso que eu pago internet, é pra isso que eu assisto o ReZero. Rapaz, tá certo isso? Assistir um anime esperando os momentos mais cabulosos. Negócio de psicopata, né? Porque quando eu tava conhecendo o ReZero, eram justamente os episódios mais cruéis que eu gostava. E isso é meio estranho, porque na vida real também é assim. A gente se interessa por as coisas ruins, né? Tipo briga, discussão, essas paradas assim. Chamam mais atenção. E quando eu era menor, eu via aquelas reportagens bem pesadas no dia de domingo à noite. E eu ficava com medo real daquelas coisas acontecer comigo, tipo coisa que aconteceu a 10 mil quilômetros de mim. Eu ficava, mano, se esse cara vir aqui em casa... Meu Deus, mano, como eu era ingênuo. Cada reportagem era bem mais pesada que a outra e eu continuava assistindo, porque aquilo dava alguma coisa na mente, sabe? Tipo, uma vontade mais de assistir. E hoje eu acho que eu entendo melhor isso. Não é como se a gente gostasse do mal, é mais uma curiosidade estranha mesmo. Uma vontade de entender até onde aquilo tudo vai. E ReZero faz isso de uma forma muito legal, né? Quanto mais o Subaru se lasca, mais a gente quer ver ele se lascar. O quanto que ele vai aguentar, o que ele vai fazer e como que ele vai sair daquilo. Só que nesse episódio parece que furou um pouco do teto do limite. Foi tipo... bem mais cruel que os outros. Porque até então, por pior que fosse, sempre tinha um reset ali, né? Sempre tinha uma saída. Só que o episódio durou muito tempo sem ele morrer, né? A gente meio que tava na torcida já pra ele morrer logo, pra acabar logo, pra resetar logo. Já do acabar, pra ver o que ele ia fazer. Tipo, isso foi muito foda. E pra mim, o mais pesado de tudo, o tal do miasma, né? Porque diferente de tudo, isso não vem de fora, vai vindo de dentro e é silencioso. Não de dentro, sei lá, da parte lá que tava mais forte. E se o Subaru não tivesse o retorno, imagina se ele fosse um personagem normal que não tivesse o retorno. Imagina o nível de loucura que ele chegaria, imagine a loucura que ele faria. Pensamento por pensamento, sensação por sensação, tudo distorcido. E o mais bizarro é que por um momento parece que o próprio Subaru acredita nisso, né? Porque depois que ele morre, ele fica muito mais empático com a Anastasia e a Han. Quando é algo psicológico, não tem pra onde correr mesmo. Tipo, o miasma da bruxa, as pessoas já sentem que tem algo errado no Subaru. E isso já pesa bastante, porque quando você passa por coisa demais, isso começa a aparecer, né? No jeito que você age, no jeito que você fala, e as pessoas percebem isso, mesmo que você não diga nada. Outra coisa que é boa da gente destacar é como o ambiente ajudou essa situação a chegar em um ponto tão extremo, que é uma coisa bem legal na psicologia. Eu vou dar um exemplo. Se você tá num ambiente misturado com pessoas que bebem, vão achar que você também bebe. E se tu não bebe, tu pode começar a beber por estar nesse mesmo ambiente. Ai, Lone, mas eu sou uma pessoa muito cuidadosa, eu nunca fui influenciado por ninguém. Meu parceiro, o ambiente pode te influenciar de qualquer forma, da forma mais simples até a forma mais complexa, de formas que nós nem imaginamos. Porque querendo ou não, o lugar onde você tá, as pessoas, a situação, tudo isso influencia. Não é o que define você, mas empurra bastante. E nesse episódio parece que era tudo, né, que tava influenciando o Subaru. As discussões com a Han, o silêncio da Anastasia, a situação toda em si, não achar o caminho. É bom deixar pontuado que o ambiente não foi a maior causa, e nem o determinante ali, e sim o miasma que tava corrompendo toda a mana. E como vimos no episódio, não foi só o Subaru que se corrompeu. Todo mundo ali tava na mesma situação e se corrompeu. Até o dragão terrestre dele, a Patrache, também se corrompeu. Tanto é que ele morreu por causa dela. E pra gente entender como isso aí foi tão brutal, eu resolvi pegar algumas cenas anteriores e dar uma comparada de alguns episódios que eu achei bem fora da casinha. Porque se tem uma coisa que ReZero é bom, é provar que sempre dá pra piorar. Cara, aquela cena da Ren foi um exemplo. O Betelgeuse quebrando os ossos dela com aquelas mãos invisíveis, aquilo ali sim foi fora da curva. Foi um choque de fato. Uma dor direta, pesada e impossível de ignorar. O Subaru, ele tava gritando, tentando sair das correntes, e a única coisa que ele podia fazer ali era só gritar mesmo e não podia fazer mais nada. E ele gritou tanto até que perdeu a voz, enquanto ele assistia a Ren sendo totalmente mogada e quebrada pelo Betelgeuse. Mas o pior nem foi ali, foi depois, né? Enquanto ele tava caminhando pela cidade com ela no colo, ele via aquelas pessoas do vilarejo todas mortas, inclusive as crianças, mortas da forma mais brutal possível. E inclusive a Han e a Emília. E depois ele ainda morre sem cabeça pelo Puck. E aquele ali foi tão brutal que eu achei que seria o fim do anime, porque achei que não tinha como piorar aquela dor, né? Ai, tolo era eu.
E não foi a única vez, teve momentos que o Subaru morreu várias vezes seguidas. E aquele também era pesado pra caralho, vamos ser sinceros, porque não era só dor, era o desgaste emocional, cada tentativa falhando, cada morte acumulando. Mas ainda tinha uma coisa bem legal ali, que era o controle, né? O pior que fosse, ele ainda tinha o controle, né? Ele podia tentar de novo. E quando o mundo desmoronava, quando tudo dava errado, o caos, as mortes, aquilo sim era brutal. Não pode ser, não pode ser, não pode ser! Ah, não posso esquecer de citar o nosso coelhinho da Páscoa, né? Essa cena é bem icônica na verdade, e todo mundo dá risadas porque dizem que o Subaru teve até o caneco devorado, literalmente. E essa cena é tão icônica porque primeiro aparece um coelhinho, e depois aparecem vários outros coelhos com os olhos vermelhos. Eu diria que milhões. Não é só tão perturbador a quantidade, como a expressão do Subaru também é perturbadora pra caralho. E não é só quando tem morte que ReZero pode ser cruel desse jeito. Lembrando quando eu citei a atmosfera do episódio 3 da quarta temporada? Então, existem outros momentos com a atmosfera pesada, como esse. Um desses era quando a Satela aparecia e ficava falando "eu te amo" repetidas vezes. E se eu bem me lembro, isso foi no santuário. Só do Subaru tá lá no santuário já dava uma sensação de prisão. Mas imagina a sensação de alguém estar obcecada por ele, que ele nem sabe o porquê. Eu não posso me limitar a não falar do cheiro da bruxa de novo, pois tem a ver com um tipo de dor, né? Ou um tipo de luta silenciosa. É algo invisível, mas é presente. Algo silencioso, né? E isso me lembra o quê mesmo? A Ren que você salvou está bem aqui na sua frente. Eu te amo. Maldito seja o Subaru que rejeitou a Ren. Pois é, rapaziada, a confissão da Ren é foda, mas também contribui muito pra esse peso emocional e violento do anime. Não pela rejeição, mas pela esperança quebrada. Tão quebrada quanto o coração do Subaru quando a Ren tem a memória comida pelo pecado da gula. Porque o que acontece? Ele meio que trata a vida dele tipo, é só eu me matar que ela volta. Isso aconteceu mais algumas vezes. Tratar a vida como uma ferramenta, como algo banal, mesmo que o motivo seja bonito, é triste. Mas essa temporada vai mostrar que vai ser algo mais pesado. Nada! Me dá nojo ter que olhar pra essa sua cara imunda e ver que é tão parecida com a da Ren! E esse último episódio já foi um presságio do que vai vir por aí. Não somente nessa temporada, mas até o fim do anime vai ter muita coisa ruim. Não é só pelo que acontece, é pelo que isso pode transformar alguém. E mesmo assim a gente continua assistindo. Não é só pra ver até onde o nosso mano Subaru aguenta, mas pra ver se depois de tudo ele ainda vai continuar. Se ele vai conseguir aguentar até o final do anime. Como eu disse, se você acha que já viu o pior, pode se preparar porque vai vir muita coisa boa pela frente. Boa pra nós e ruim pro Subaru. E é por isso que eu falo que o episódio mais perturbador de ReZero é sempre o próximo. Tô tentando melhorar. Parece que eu tenho tudo. Que eu tenho tudo. Porque esse mundo, porque é tão cruel esse mundo. Olha pra ela me dá esperança.